Boa noite, pessoal. Mais um minutinho para a gente iniciar. Boa noite, Sueli. Boa noite, Elizabeth. Cristiane. Boa noite. Minha mãe, ó, Léo Miranda, assistindo também. A Carla, boa noite, Carla. Maria do Carmo. Maria Aparecida, Menegato. Carmen. A Olga. Que bom que vocês estão aí já. Quando vocês comentam, eu consigo visualizar. Então fica mais fácil aqui para a gente. A Vilma e o seu Luiz, também um forte abraço aos nossos amigos. Marcelo Santana, a Mari, um beijo para a Lila, abraço para o Clau, para o Danilo, a Eliana, Sueli, ó, quanta gente, hein? Quanta gente. Carol, Maziero, Roberta, o pessoal participando bastante, hein? Lucas, boa noite, Lucas. Vamos começar? Vamos dar início? Então, hoje o estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Eu não sei se vocês têm a obra, possuem o livro e estão acompanhando com a gente capítulo a capítulo também. Se desejarem, vocês podem estudá-lo previamente. Tiverem dúvidas, a gente compartilha aqui e estudamos juntos, tá? Olá, Leila e Creuza também. Primeiramente, vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos, então, para serenarmos o nosso íntimo nessa hora, elevarmos o pensamento a Jesus, aos bons espíritos, que possam nos envolver em vibrações de paz, luz, serenidade, equilíbrio, que tenhamos ânimo e coragem nessas horas, que não nos deixemos abater pelo medo, pela ansiedade, por preocupações que não estão em nossas mãos resolver, que a nossa fé seja ampliada e nos fortaleçamos cada vez mais, e que o estudo de hoje venha ao encontro de nossas necessidades, Senhor. Seja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Vamos lá. O capítulo hoje é o 4º, Amor e Temor. Emmanuel, ele traz uma passagem de João, a sua primeira carta, 4:18, dizendo assim: o perfeito amor lança fora o temor. E ele inicia os comentários, o nosso benfeitor Emmanuel. Para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão, ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. Algo que eu venho percebendo bastante com o estudo de Emmanuel, que a gente vem realizando, é que como é importante parar no texto e analisá-lo nas suas entrelinhas. Pararmos num trecho da mensagem e procurarmos o espírito do que Emmanuel, dentro da nossa possibilidade de compreensão, nesse caso, né? O que ele nos quer dizer, o que ele quer oferecer de valor para nós. E ele inicia, então, para que a nossa alma se expanda. Ou seja, para que a nossa alma amplie essa sua capacidade. Expanda em todos os sentidos. A gente aprende que
o limite de um espírito não há. Né? Se a gente imaginar o amor como sendo uma centelha presente lá na nossa formação, imaginemos quanto esse amor, essa capacidade de amar, não vai se ampliando conforme caminhamos nessa linha do progresso. Então, não há um limite definido. Cada vez mais vamos expandindo. Quanto mais ampliamos essas possibilidades do bem na nossa intimidade, quanto mais agimos em prol do amor, quanto isso não vai se estendendo. E Emmanuel fala que para que a gente consiga isso, para conseguirmos essa expansão da alma, sem receios, através das realizações que o Senhor nos confia, ou seja, que ele passa um caminho. Né? A gente poderia imaginar, tudo bem, mas como que eu vou expandir essa capacidade? Como que eu vou ampliar as minhas potencialidades espirituais? Ele traça um roteiro falando que caminhamos nesse trajeto através das realizações que o Senhor nos confia. Vocês já pararam para imaginar quais são essas realizações que o Senhor confiou em sua vida? O que ele nos confiou como oportunidade de realizar? Vejam bem, é como se mandássemos um servidor para uma empreitada, um trabalho junto a um terreno, a um sítio, só que aquilo não está pronto. Nós vamos capinar aquele sítio, nós vamos preparar o terreno, nós vamos semear para que depois colha os frutos. Então, acontece assim também na nossa vida como espíritos. A nossa possibilidade aqui na Terra é uma oportunidade. Agora, caberá a cada tarefeiro, com o seu empenho, com o seu esforço, com a aplicação da sua vontade, realizar essa obra. Agora, há um grande perigo de não conseguirmos identificar a obra a qual nós fomos chamados pelos nossos tormentos, pela nossa cegueira. Tormentos porque, às vezes, a obrigação está tão clara diante de nós, só que nós insistimos em desviar, porque exige esforço, dá trabalho, sofremos muitas vezes, temos que renunciar muitas coisas. Então, aquilo que deveríamos oportunizar, não raro desviamos e procuramos as facilidades do mundo e voltamos depois ao plano espiritual sem termos concluído a obra a que viemos realizar na Terra. E o que é essa obra? Às vezes a gente começa também a imaginar. Olha, a obra que eu tenho que desenvolver é a construção de um asilo, de um lar de crianças. A obra que eu tenho que fazer na Terra é uma mansão do caminho igual do Divaldo. É lá longe. Via de regra, a obra que a gente tem que transformar é no campo do sentimento nosso. Uma obra espiritual a ser desenvolvida. Me recordo do livro, se não me engano, Jesus no Lar, de Néio Lúcio, isso mesmo. A Caridade Desconhecida. E ele conta da chegada de um espírito no plano espiritual, após a sua desencarnação, que foi convocado para adentrar aos reinos celestes, e só poderia adentrar a esse reino aqueles que realmente tivessem amado muito. E naquele momento poderia entrar aquele que mais fez caridade. E, obviamente, pela vida que ele teve, ele falava, eu nunca serei escolhido. Porque eu tive uma vida com muitas dificuldades, eu não tive nenhum tipo de facilidade econômica, eu não tive oportunidades ali no meu campo de profissão para fazer algo além. E ele ia apontando inúmeras dificuldades. E, no final das contas, ele que foi escolhido, para espanto geral. E o benfeitor explicou para ele
que ele tinha praticado na vida a caridade desconhecida, aquela que era íntima, que as pessoas muitas vezes não percebiam. Quando ele aceitava, não aplaudiam. E quando ele errava, quando ele não conseguia concretizar, a sua única testemunha era a própria consciência. Mas ao longo do tempo ele foi conseguindo o quê? Uma nova construção. Porque as pessoas zombavam dele e ele procurava agir corretamente sem perder tempo se defendendo. Ofendiam ele e ele relevava. Ele foi se tratando. A obra que ele veio construir foi a de sentimentos superiores, substituindo os sentimentos doentes. Então, Emmanuel nos dá essa linha, né, de que para nos expandirmos, é interessante a gente ir recapitulando, para que a gente consiga expandir as nossas almas, os nossos espíritos, nós precisamos seguir e cumprir as realizações que o Senhor nos confia, e essas realizações é a obra que nós viemos desenvolver. Qual a obra que nós desenvolvemos ou fomos chamados ao desenvolvimento? Interna, no campo do sentimento. Uma transformação, um contato com alguém, porque ninguém realiza uma obra, vocês concordam? Sozinho. Será que sem a participação de uma outra pessoa a gente conseguiria concluir uma obra? Muito interessante, me recordei do livro Nosso Lar. Uma mãe desesperada no plano espiritual pede uma entrevista com o ministro Clarencio. E André Luiz vai junto, porque ele atendia de 2 em 2 pessoas. E qual era a surpresa, então, para André Luiz, quando ele ouve aquela mãe pedindo para o benfeitor se ela poderia voltar a ajudar aos filhos que ficaram encarnados. Ela queria realizar essa obra lá no plano espiritual, a de ajudar os seus familiares, a sua família espiritual. Ele abre a ficha de serviço dela. Olha, você já teve a oportunidade de trabalhar nessa área, desistiu. Você foi chamada a prestar serviço nesse outro ministério, não aguentou. Você foi convocada para tal tarefa, se desestimulou, e ela sempre foi justificando. E agora você está nos campos de repouso. Suas horas de trabalho, seu bônus hora, já mostra que você não conseguiu criar um círculo de solidariedade. E ele diz, sozinhos nós não conseguimos construir nada. Um depende do outro. Então, quando a gente presta um serviço para uma pessoa, gera uma vibração de gratidão da parte dela para conosco, como se fosse um compromisso. E lá na frente, muitas vezes, nós precisaremos dessa mão que nós hoje estendemos e que nos apoiou. Um vai ajudando o outro. E era essa corrente que o ministro Clarencio falava para ela. Então, nesse trabalho que nós viemos construir, nós não estamos sozinhos. E as pessoas que vieram construir conosco pode ser pessoas que, nesse momento, a gente não imagina que estão para essa contribuição. E, através delas, é que eu percebo qual a obra que eu tenho que fazer. Porque elas vão tocando no meu campo a ser trabalhado. São instrumentos que atuam nos meus pontos vulneráveis, são os instrumentos que testam a minha paciência, que exigem de mim renúncia, onde eu tenho que demonstrar boa vontade, onde eu sou convidado a perdoar. Essas pessoas estão à volta e vieram para que, através desse contato, fôssemos construindo um novo sentimento. Além disso, as portas, né, que temos abertas, fechadas, as situações que nos surgem, onde exigem mais desse trabalho a ser elaborado. Continua então Emmanuel. Não basta o imperfeito amor.
que estipula salários de gratidão. Olha só, não basta para nós termos o imperfeito amor que estipula salários de gratidão. O que ele quer dizer? Aquilo que a gente faz e espera retribuição. Ele fala, não vale esse tipo de amor, onde nós fazemos, mas esperamos o quê? Um salário de gratidão da pessoa. Tem que ser espontâneo da parte dela. E ainda que não seja, olha que importante, são aqueles benefícios pagos com a ingratidão. Ainda que não venha da parte dela, a nossa consciência de dever cumprido vai nos trazer calma em meio ao turbilhão. Porque quando não fazemos aquilo que podemos, esse débito acaba sendo atribuído à nossa conta, porque nós sabíamos que poderia ser feito. Não fizemos, né? Há uma pendência, e a gente sabe que poderia ter feito algo mais. Quanto à retribuição da pessoa, não está na nossa mão que ela seja grata, que ela reconheça. E se eu espero fazer para ter uma mão dupla, ou seja, eu faço e ela retribui, qual é o meu tormento aí? Por que eu faço isso? O que eu quero sentir? Às vezes aplaudido. Às vezes isso vai alimentar o quê? Minha vaidade. Sem sombra de dúvidas, estarei estimulando o meu orgulho. Por ter sido reconhecido por uma atividade, por um serviço no bem. Lembremos de Jesus, que é o grande exemplo nosso. Sempre tudo que ele fez sem aguardar retribuição. E pelo contrário, a retribuição que ele teve à época, de uma grande parte das pessoas, foi a injúria e a cruz. Foi o preço do benefício que ele fez. E se entregou para que nós aprendêssemos o caminho a ser seguido, não é? Então, agora eu levanto uma pergunta. Quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que é boa, vocês esperam retribuição? Agora, na quarentena, as mulheres, os maridos arrumam a casa. Fica um brinco. Vocês esperam a retribuição? Vejam, ele está falando de um amor verdadeiro. Ou o simples fato de fazer em benefício do outro, aquilo já alimenta, já abastece. Olha que importante, porque se nós ficarmos aguardando para nos abastecermos de paixões infelizes com o aplauso dos outros, isso só vai aumentar tormento, não é? Quando a gente encontrar a alegria de servir, aí a visão fica diferente. Aí se amplia o quadro. E teremos o prazer em fazer aquilo. Em poder ajudar. Ainda muitas vezes estamos distantes disso. Então são pequenos exercícios. São pequenos exercícios. A Lisa, ela diz o seguinte, ó. Fazer o bem sem olhar a quem. É isso mesmo. Porque nós é que vamos nos sentir bem em fazer aquilo. Nós é que vamos começar a sentir esse prazer de servir e de gerar um benefício. Então, o benfeitor fala o seguinte: não adianta esse tipo de tarefa no amor que espera a retribuição. Tá? E ele complementa. Também não basta, né, o imperfeito amor que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. Não basta aquilo que a gente faça de bem, mas que se isola na estufa do carinho particular. Vamos imaginar uma estufa, é fechada. É bem o que a Lisa falou agora, né?
eu faço, mas é só para esses daqui. Eu faço para esse porque ele me agrada. Eu ajudo ele porque ele me ajuda. Como que eu vou fazer algo de bom para aquele que é mais indiferente? Para aquele que eu tenho dificuldade? E aí a gente se recorda do ensinamento de Jesus. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para que sejais filho do vosso Pai, que faz sair o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se orardes somente por aqueles que por vocês oram, que mérito terás? Se amardes somente aqueles que vos amam, ora, qual seria o nosso mérito, não é? Então, o além é justamente começar a atender aqueles que a gente tem dificuldade. Olha que renúncia que precisa. Né? E às vezes essa pessoa vem nos procurar. A gente nem procura, mas de repente uma solicitação, a gente sabe que aquela pessoa está precisando de algo. Olha os convites que a vida nos oferece. Sabemos que aquele indivíduo está precisando de alguma coisa. E como é consciencial, pode vir na cabeça, pode vir na mente. Eu vou ajudar? Ele sempre virou as costas para mim, mas é a nossa prova. Esse momento é o da prova. Quando surge um familiar, às vezes pedindo um auxílio material. Vamos pensar desse jeito. E a gente fala, olha, eu passei tanto apertado na vida e nunca ninguém veio aqui me ajudar. E agora, justo esse que virou as costas para mim, vem me pedir. Qual é a primeira ideia? Pagar, às vezes, na mesma moeda, não é? Então, o que veio primeiro? A nossa personalidade, o homem velho, o homem afastado do evangelho, a vingança, é a vibração da vingança. Eu vou fazer igual. Mas aí, um pouquinho, e a consciência vai começar a apontar. Eu tenho condições de ajudar nisso. Olha, eu não posso ajudar com tudo isso, mas alguma coisa eu posso ajudar. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso ajudar com uma caixa de leite. Ou, ainda que eu não tenha nada, eu consigo conversar, consolar, eu posso me aproximar, eu posso ver um jeito de montar uma rede de solidariedade, eu posso fazer algo. Então, acaba sendo individual. Por isso, daquela lição de Neo Lúcio da caridade desconhecida. Porque na nossa intimidade, ninguém sabe o que está se passando. Mas nós sabemos. Os espíritos amigos sabem. Né? A espiritualidade sabe. E se temos essa tendência, é porque a nossa intimidade ainda precisa dessa construção, dessa obra. Ok? Ele diz também, esse carinho particular reclamando entendimento alheio. Esse reclamando entendimento alheio. Amor imperfeito, ele diz. Quando nós queremos que o outro nos entenda. Compreenda os nossos pontos de vista. Eu não tenho dúvida que se tivermos ao nosso lado pessoas que nos compreendam, como é bom esse momento. Como é importante sentir isso. Né? Alguém que nos estende ali os ombros, que nos conforta, que compreende, mas nem sempre vamos ter isso. No campo profissional, são desafios. Vai explicar para o seu chefe que, olha, me bateu bateu ali um sono, não consegui fazer a tarefa, mas eu vou fazer. Você acha que ele vai compreender? Até pode, dependendo da situação, mas vai ser difícil. E acontece uma vez, vai acontecer de novo, como que a gente vai se justificar? E na nossa vida surgem essas pessoas justamente para que a gente comece a trabalhar uma nova postura. Né? Comece a desenvolver uma nova construção de responsabilidade, dar conta da própria administração. Então, Emmanuel nos convida, olha, não reclame entendimento alheio. Até porque cada cabeça é uma sentença. Cada pessoa pensa de um jeito diferente. O que para nós é equilíbrio, o outro pode achar exagero. O que para nós é equilíbrio,
o mesmo que achou exagerado, o outro, na sua visão, poderá imaginar que a gente precisa fazer mais. Né? Então, cada pessoa tem uma construção, teve uma educação, viveu em determinados períodos, teve certas experiências. Por isso que somos convidados a respeitar a opinião do outro, embora não concordemos. E isso também é difícil. É difícil? Amor imperfeito. Né? Estamos falando aqui, ó, Emmanuel nos convida a esse amor superior, o perfeito amor. E ele diz, esse perfeito amor não exige entendimento do outro, respeito as possibilidades, a visão, o momento do outro. É interessante porque às vezes nós gostaríamos de mudar a pessoa inteira, adequando essa pessoa ao nosso interesse, não é? Não é, pela pessoa em si, porque talvez o jeito dela ser nos incomoda. Gostaríamos que ela fosse mais ativa. Às vezes a gente fala, você precisa ser mais ativa. Você precisa ser mais ativo. Mas por quê? Porque por trás, se ela for mais ativa, ela vai me ajudar mais. Às vezes, ela sendo mais ativa, eu vou ter menos trabalho. É por isso que eu quero que ela seja mais ativa? Ou realmente me preocupo, né, no bem-estar da pessoa? E se me preocupo, percebamos que não adianta chá de língua, como dizem os jovens, o brocado popular. Não adianta falatório, porque às vezes isso irrita. Irrita a pessoa. Porque ela tem um determinado ritmo. Um ritmo mental, o ritmo, né, no seu sentimento, na sua vibração. Então ela vai naquele ritmo. E às vezes a gente quer acelerar, não respeita aquela individualidade. Julgamos facilmente, muito facilmente a gente condena essa pessoa, aquela outra, pelo modo dela ser, se portar, agir. Então ele convida a olharmos o outro sem essa exigência, sem reclamar, compreendendo o momento do outro. Isso não significa desleixo. Isso não significa indiferença, porque indiferença é largar. Indiferença é assim, ó. Então ele que se vire. Espera um pouquinho. Qual é o sentimento? A gente sempre se pergunta isso. Qual é o sentimento? Esse deixe que ele faça as coisas, então, eu não vou nem mais me envolver, pode ser o quê? Eu fiquei magoado, fiquei melindrado. Porque eu fui tentar ajudar, a pessoa respondeu de determinada forma, e agora eu viro as costas e falo o seguinte, olha, então se vire, para mim, morreu. Né? Então a gente tem que também se conhecer e se perceber se é essa situação, porque a indiferença é algo que nós deveremos construir, né, o oposto. Né? Sair da indiferença e se envolver. Se envolver. Vencê-la, então. Isso, ó. Mais um comentário aqui. Cada pessoa tem uma história, uma bagagem. Devemos respeitar a evolução de cada um. É um exercício diário. Isso. E dentro de uma família, a gente vai vendo pessoas, né, com personalidades diferentes. E é isso que vai se complementando. Eu gosto desse exemplo quando a gente fala que estamos diante de uma pessoa que nós puxamos e de outra que nos puxa. Porque sempre tem os dois lados. Não vamos achar que nós é que somos os vanguardeiros, nós é que ditamos ali o caminho. Nós estamos sempre em meio a essas pessoas, né? Aquele que a gente estende a mão e aquele que nos é um sinalizador. Continua Emmanuel. É necessário rendamos culto ao perfeito amor, que tudo ilumina e a todos se estendem sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio, no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo, em disfarce brilhante. Olha o que ele diz. O amor imperfeito, tá? Procurando se satisfazer
no concurso dos outros, ou seja, através dos outros. É quase sempre o egoísmo disfarçado. Então, quando eu procuro agir em relação a alguém, tá? Mas através dessa pessoa, dessa atitude, o que eu quero é o meu bem-estar, ok? Nós estamos pensando nos nossos interesses. Por isso que é amor imperfeito no dizer de Emmanuel. Quando eu faço algo, né, ainda que seja positivo, mas aquilo vai me trazer benefícios do mundo, né? Isso tem a forma muito clara do que, ó, quase sempre é o egoísmo. Questão 895, que a gente vem estudando em O Livro dos Espíritos, questão 895, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos a característica mais acentuada das imperfeições. E os espíritos falam o interesse pessoal. Aquilo que eu faço por interesse pessoal. Né? Olha, eu estou alimentando o quê? O meu tormento. Eu faço algo, mas pensando na minha evidência. Egoísmo é o sistema do eu. Então, se eu faço algo, né, querendo me aproveitar daquela situação para ter um benefício, então eu estou alimentando o egoísmo, que é uma das grandes chagas, no dizer de Emmanuel, é uma das grandes chagas da humanidade. Egoísmo e orgulho. Tudo se derivando disso. Tá? Que situações será que a gente poderia enquadrar nesse exemplo, né, de imperfeito amor? O que eu faço procurando o concurso dos outros, mas para me promover? O que eu poderia fazer? No campo da família, eu consigo enquadrar isso? Vamos imaginar esse exemplo que eu citei de um parente que vem pedir algo. Tá? Então, olha só, eu dou para ele o que ele pede e dou um jeito de todas as pessoas saberem que fui eu que ajudei. O que está me evidenciando? A minha autopromoção. Já perdi. Já perdi. Em verdade, já recebi a minha paga. Né? Já aproveitei aquilo que eu queria, que era essa satisfação. Por isso que o amor, diz Divaldo Franco, veste sandálias e sai à noite, para que ninguém veja. Olha que exercício. Né? Fazer o bem quieto, em silêncio, sem essa promoção. Olha como que a gente, em pequenas coisas, a gente vai se exercitando para vencer. Né? Quando a gente presta um serviço, por isso que a mão esquerda não saiba ela o que dá a direita. Né? Porque é um exercício de, olha, eu tenho que me apagar ali. E a minha consciência sabe que eu aceitei. Isso que é o importante. Continuando. O imperfeito amor é quase sempre o egoísmo em disfarce, brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las, sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. Então, ó, quando eu faço as coisas pensando na minha satisfação, eu faço com o tormento. Ontem, no nosso estudo, aqueles que estavam vão se lembrar, o Adão chegou a comentar de que a pessoa que faz o tormento, muitas vezes ela não percebe que está prejudicando o outro. Para ele, agir daquela forma, muitas vezes é normal. Só que o que ele está colhendo? Então, o que a gente tem que observar? Olha só,
Muitas vezes, levado por esse tormento, eu estou sendo exigente com aquele que está comigo, né? Exijo da pessoa aquilo que talvez ela não dê. Tem um amigo que ele falava o seguinte: nossa, na minha casa é tudo muito tranquilo. A minha família é equilibrada, graças a Deus. Não tenho dor de cabeça com os filhos, a esposa excelente. Vi, assim, ali o momento, você vendo ele, tá tudo estável. Quando a gente conversa com a família, as pessoas faziam o que ele queria porque tinham medo da reação dele. Era aquela pessoa que vivia de lua, exigente, né, autoritária, ríspida. Então, para ele estava ótimo. Dentro do tormento dele, ele era atendido. Então, ele chegava, vamos imaginar, né? Chegando do trabalho, ninguém discute a relação. Ok? Vai que ele fica nervoso. Vou pedir dinheiro porque tem que pagar alguma coisa? Vou ficar quieto. Agora não. Almoço pronto, jantar pronto. Né? Quero assistir tal coisa? Claro, a gente troca o canal. A pessoa vai se iludindo e muitas vezes desencarna, mesmo sendo espírita, porque o logo espírita em si não nos condiciona a um lugar bom no plano espiritual, é preciso vivenciar a doutrina, e a pessoa chega atormentada no plano maior, que é o que aconteceu e que Eurípides observou e acabou montando ali uma clínica, imagina, um Hospital Esperança, que atendia doentes psiquiátricos espirituais. Os espíritas que desencarnavam em estado verdadeiro de loucura e que eram socorridos nessa instituição, e isso chamou muita atenção dele, porque os espíritas estavam morrendo mal. Né? E no livro Tormentos da Obsessão, a gente observa isso, através de Manuel Filomeno de Miranda. Então, a gente tem que perceber qual é esse nosso tormento e como ele é fruto desse amor imperfeito, que dá com uma mão e quer tirar com a outra, e deixa as pessoas pressionadas, tira aquela serenidade do lar, o clima não fica amistoso, não há confiança recíproca. Então, tomemos muito cuidado, porque senão a gente se ilude, e se ilude muito fácil, e não se percebe. Não se percebe. Esse companheiro vem fazendo mudanças muito intensas. Né? Ele, estudando a si mesmo, já percebeu inúmeras coisas e nos confidencia um processo de mudança no dia a dia com a família enorme, fazendo esforço. Não é fácil. Tá? Não é fácil. Continua Emmanuel. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas. Que a felicidade não é a mesma para todos. E que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar, sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Vamos trabalhar um pouquinho isso? Então, o perfeito amor compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas. Inúmeros caminhos para que a gente cresça. Inúmeras estradas. Qual é o caminho que nós estamos traçando hoje, atendendo ao programa do Pai? Como que ele estruturou o nosso caminho? Facilitando agora essa pergunta, qual é o seu planejamento reencarnatório? Vocês concordam que o programa que vocês receberam da espiritualidade é um dos caminhos infinitos que o Pai nos propôs para essa evolução? Para a sua evolução, no caso? É um dos caminhos para essa evolução. E aí, no seu planejamento, ele colocou o quê? Esse pai, essa mãe, que tem tais características, esse filho, essa filha, um mais
difícil às vezes, e vai complementando a estrada com desafios que surgem, as surpresas do caminho. Esse momento que a gente vive hoje, concordam que é um ponto para reflexão? Olha, estamos no caminho, agora dá uma parada. Pensa um pouco no caminho que você vem percorrendo até aqui. E a gente está tendo esse convite. Inclusive para não perdermos a nossa reencarnação. Quantos estavam caminhando, achando que avançavam em direção ao objetivo, mas estavam tão distantes, não é? E talvez nessa parada que tivemos, reavaliou. Quantos já não tinham perdido o contato com pais, mães, com a família, e foi obrigado a diminuir o ritmo do mundo e ampliar agora o ritmo o quê? Dos vínculos espirituais. Foi obrigado. Quantos não se imaginavam eternos no próprio corpo? Nós não somos eternos, tivemos um início, somos imortais. Quantos não achavam que o corpo duraria para sempre? E um vírus fez ele pensar na possibilidade de, em algum momento, desencarnar. Um convite. Né? Foi um convite para reflexão, para que a gente não perdesse esse caminho de evolução. Quais os recursos que esse Pai de amor nos ofereceu nessa vida para avançarmos? Já pensaram nos recursos? A doutrina espírita é um recurso. E enorme recurso que a gente tem. Compreender as coisas, o que se passa com a gente, o que nós estamos vivendo, o mundo espiritual, o que acontece do outro lado. Olha que recurso. A família é outro recurso? É outro recurso. Nesse contato com a família. A profissão nossa é um recurso. Um recurso para a gente desenvolver, né, mais e mais sentimentos. Imagine uma hora dessas, esses que trabalham na área da saúde. E não vamos limitar a área da saúde simplesmente, mas uma pessoa que atende o público, uma professora, um professor que atende às necessidades dos espíritos, educação infantil, dos espíritos que estão chegando à Terra. Olha que possibilidade de aprendizado, de refazer ali sentimentos e ter construções. Né? Inúmeros caminhos como recursos a gente tem. Temos que ter olhos para ver, né? Perceber isso na nossa vida. Ele ainda afirma: a felicidade não é a mesma para todos. Mas o que seria felicidade? Os espíritos afirmam que, do ponto de vista da Terra, né, olha que importante, se a gente for pensar em termos de felicidade, a gente está muito perto daquela proposta da paz, né, de se sentir em paz, de ter o necessário. Né? A felicidade cada um busca de uma forma, mas, acima de tudo, a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso traz um espírito que já consolidou essa estrutura em si, enfrenta mais facilmente essas intempéries da vida, essas intempéries do mundo. Consciência tranquila nos dá felicidade, porque o remorso nos atormenta. Quando a gente lembra coisas do passado e não reparou, aquilo não nos deixa em harmonia. Daí o exercício de reparação, de construção, de se aceitar enquanto está a caminho. Cada um tem um padrão, cada um tem um parâmetro. Né?
Amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Continuando para a gente abrir aqui alguns comentários que nos chegaram. Para que te libertes, assim das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. Para que te libertes, vou repetir, das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. Coisas que a gente quer ser atendido. Quantas vezes a gente busca o quê? Ser querido pelos outros. Daí a gente tem medo de sermos nós mesmos e nos afastarmos daqueles corações. Somos nós mesmos no nosso ambiente de trabalho? Junto às pessoas que não nos conhecem? Porque imagine, olha que grande falsidade, na verdade, até hipocrisia. Alguém que não fala um palavrão em si, mas quando chega no meio das pessoas que falam, começa a falar. Porque se não falar, eles vão deixá-lo de lado. Não bebe alcoólicos, mas quando é o happy hour da empresa, o que vão pensar de mim? Vão me deixar de lado. Então, ali eu abro exceção. E é religioso, estuda o evangelho, mas não fala. Se alguém chega para ele e diz que pensa em aborto, conhece alguém que está pensando em suicídio, não fala nada, porque eu não posso violentar aquela consciência. Vai que... Ora, se aquela pessoa chegou até nós falando disso, às vezes é um malabarismo do plano espiritual para que a gente possa auxiliar aquele coração. Então, essa vida dupla não nos cabe mais. E, às vezes, fazemos isso com medo. Com medo de não fazermos parte daquelas pessoas. Vale a pena? Vale a pena ter relações insinceras dessa forma? Ele fala que isso faz tudo parte do amor imperfeito. Não ache que estaremos agindo no bem, agindo dessa forma. Teremos que nos desconstruir disso e assumirmos quem realmente somos. A nossa realidade espiritual. Não querer aparentar algo que, em verdade, não condiz com a nossa realidade. É indispensável, saibas amar com abnegação e ternura. Amar com abnegação. Ab é uma partícula de negação. Negar-se a si mesmo. E fazer além do dever. É indispensável, ele diz, amar com abnegação e ternura. E olha como que são coisas que a gente tem que construir. Às vezes nós não somos um espírito terno. Somos ali com o nosso jeitão ríspido, e do nosso lado pode ter um coração, uma esposa ou um esposo, porque os homens também podem gostar, que precisam de ternura. Ou há momentos em que precisam de ternura, e nós somos ali firmes. Há pais que não abraçam filhos, porque são homens. Há filhos que não conseguem falar eu te amo para os seus pais, porque são homens. Fugindo dessa proposta de ternura. Né? Conseguimos expandir os nossos sentimentos? E às vezes a gente fala, mas a pessoa sabe que eu amo ela. A pessoa sabe que eu a amo, que eu gosto dela. Mas da mesma forma que as plantas, quando a gente tem ali no vaso, elas precisam ser regadas, precisam ser colocadas ao sol para receber os raios solares, o amor também precisa ser o quê? Regado. E precisa se iluminar com a manifestação daquilo que eu sinto. Então é muito importante com os filhos, com os pais,
com a esposa, com o esposo, começar a desenvolver essa ternura. Respeitando, valorizando os pequenos esforços que a gente observa, que o outro está fazendo, incentivar. Às vezes, nesse momento de quarentena, ser terno, né? A pessoa não tem habilidade na cozinha, se põe a fazer algo diferente, não sai lá grande coisa, mas valorizar aquela pessoa, incentivar. São exercícios para conquistarmos essa ternura em nós. Não é? Entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverá sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue, triunfante dos abismos da sombra para os cimos da luz. Então ele diz que trabalhando esses recursos, esses valores, conseguiremos deixar os vínculos da sombra e expandirmos a nossa estrutura para a luz. Saímos de um amor imperfeito para esse perfeito amor. Saímos dos nossos tormentos e conseguirmos criar uma identidade divina. Apagarmos os traços com o homem velho, com as más referências e desenvolvermos novas construções de sentimento e de amor. É um capítulo bem denso. Acho que vocês perceberam, né? É um capítulo que, se a gente não para nas entrelinhas, fica difícil e complexo o entendimento. Muito mais vivenciar. Né? Agora, imaginemos colocar em prática essa estrutura. Então, ele nos convida nesse texto, nessa mensagem, a essa construção que acaba sendo diária, que pode ser alimentada também, sabe onde? A partir do evangelho no lar, a partir do encontro das almas em torno do evangelho de Jesus, né? Das coisas simples e básicas, para que a gente consiga se estruturar e, a partir daí, crescer. Não é? A gente fechou aqui. Na semana que vem eu vou ler ainda as observações que nos foram enviadas. Na semana que vem é fé e obras. Tá? É o capítulo 5 do livro Palavras de Vida Eterna, fé e obras. Agora vamos trabalhar alguns comentários que nos chegaram. A Denise, lá de Campinas. Olá, Denise. Ela faz um comentário que no trabalho dela, que é no hospital, os atendimentos eram muito além do profissional. Ela procurava se colocar no lugar dos pacientes. Né? Isso chama empatia, para conseguir imaginar suas dores e poder ajudá-las. E ainda considerava que dava muito pouco, né? Esperança, acolhimento, abraço, sempre dizendo que estávamos juntas nessa luta. Pode considerar essa situação como caridade? Sem dúvida. Né? É um exercício de amor ao próximo, de caridade, porque questão de O Livro dos Espíritos, como Jesus compreendia a caridade, né? 886, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, olha que ato benevolente. Você está perto de uma pessoa que sofre. E a gente pode pensar, mas ela trabalha num hospital. Como que eu vou fazer isso se eu sou vendedor? Se colocando no lugar da pessoa que veio comprar. Né? Lembrando que por trás dessa pessoa que está ali, é um ser humano que também tem suas dores, suas dificuldades. Se a pessoa reclama, fica mais difícil ainda o clima, e aí é um exercício maior. Imaginemos uma pessoa que trabalha com a beleza, um cabeleireiro. Olha o trabalho espiritual que essa pessoa pode fazer. Enquanto corta ali o cabelo, quantas confidências não recebe? Quantas histórias de vida não recebe? Uma manicure, né? Um pedicure. Quantas pessoas não atendem, chegam chorando, começam a falar porque cria vínculo? Então, olha o trabalho espiritual que a gente pode desenvolver. Independente da profissão, os companheiros que convivem conosco ali no ambiente de trabalho.
não é? Raul Teixeira chega a comentar, sabe o quê? Em relação ao cabeleireiro, que ele manipula diretamente energias na pessoa, entra no campo de vibração da pessoa, mexendo no centro coronário. Então, a gente tem que dar esse valor, independente da tarefa que a gente faz. Ah, mas e a dona de casa? Como que ela manipula os alimentos? Imagine se uma dona de casa vai fazer um almoço e ela está com raiva. Que tipo de vibração ela coloca na comida? E todos vão se alimentar com aquela alimentação, com aquela refeição. Então, olha como sempre há o lance espiritual por trás dessas cenas e dessas situações para a gente se colocar no lugar do outro, igual foi convidado aqui. Né? A Gisele, descobri há pouco tempo qual era meu tormento, fiquei muito surpresa, porque jamais imaginei que eu tinha alguns tipos de atitudes e como isso me afastava daqueles que estavam ao meu redor. Ainda bem que descobriu, né, Gisele? Ainda bem, porque quando a gente está no tormento, às vezes vamos fazendo aquilo, né, dando aquelas respostas, olhando só para o nosso lado, machucando as pessoas e achando que estamos com a razão. Quando a gente identifica, já é um ponto para a gente falar o seguinte: olha, eu tenho que tomar cuidado com essa área. Aqui eu costumo cair. Nesse ponto eu tenho falhado. E se a gente se observar, porque a gente pode imaginar, eu não consigo enxergar meu tormento. Vamos observar à nossa volta quais são os pontos que aqueles que convivem e conhecem a gente mais falam de nós. É um caminho. Da mesma forma que Jesus perguntou: que dizem o povo que é o filho do homem? Quem diz o povo que é o filho do homem? As pessoas que não conheciam falavam: uns dizem que tu és Elias, outro Jeremias, outro João Batista, um antigo profeta que voltou. E ele pergunta para os seus discípulos que conviviam com ele: e quanto a vós? Quem dizeis que sou? E aí Simão Pedro fala: tu és Eli, tu és o Messias, filho do Altíssimo. E Jesus o inclui nas bem-aventuranças. Então, como a gente usa máscaras, além da máscara que a gente já usa contra o coronavírus, a gente tem máscaras. Saímos na rua, né, conversamos com uma pessoa, às vezes a gente está lá com a máscara. A máscara da gentileza, no trabalho, no trato com o próximo. A máscara da pessoa preocupada, né, com a saúde alheia, como o outro está. Mas, às vezes, é só para aparentar preocupação, só para ser gentil socialmente. Chega em casa, a gente tira a máscara. Ali somos nós mesmos. Né? E essa nossa realidade transparece. E esses de casa saberão afirmar: olha, você exige muito da gente. Você adia as coisas. Você é meio vingativo. Porque certa vez eu fiz aquilo, você esperou e agora devolveu. Eles conhecem a gente porque convivem. Então, é um dos meios práticos aí para a gente identificar, né, perceber dentro do lar como que esse nosso contato com esses espíritos repercute. Qual a repercussão? Lembrando que essa nossa repercussão, em termos de vibração, ela rompe a barreira das quatro paredes. E nós, pelo nosso tormento, são vibrações, pensamentos, são sentimentos, nos envolvemos com as vibrações dos espíritos que estão na mesma sintonia. Criamos amizades espirituais, infelizes, muitas vezes. São espíritos simpáticos àquilo que nós sentimos. Convivem com a gente, falam com a gente, né? Sentem o que a gente sente, porque são muito próximos. Então a gente tem que tomar o cuidado. Esses são testemunhas, e há uma nuvem de testemunhas a todo instante nos acompanhando, não é? Ok, pessoal, mais algum comentário? Queria mandar um abraço a todos aqui que nos acompanham, estão nos acompanhando. Queria agradecer terem ficado aqui com a gente.
E eu vou convidá-los, se não temos mais comentários, para a nossa prece final e para as nossas vibrações, para os nossos lares. Ok? Vamos lá? Procuremos mais uma vez, então, fechar os nossos olhos, elevarmos o pensamento a Jesus. E nesta noite, pedimos que os bons espíritos do caminho da luz, os trabalhadores espirituais, possam auxiliar os nossos lares, envolvendo cada cômodo da nossa residência, em vibrações de paz, equilíbrio, harmonia, trazendo saúde espiritual, envolvendo os nossos entes queridos, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, nossos pais, dando-nos resistências morais, que não alimentemos pensamentos de medo, de ansiedade, ressentimentos e rancores, e que tenhamos a consciência de que esse é o momento da nossa existência, porque é o hoje, e o hoje está em nossas mãos. Ilumina a nossa água, Senhor, envolve-a com fluidos, com substâncias, com medicamentos que venham ao encontro de nossas necessidades físicas e espirituais. Guarda-nos nesta noite, que durmamos bem e que amanhã acordemos com disposição renovada para mais um dia de serviços ao Senhor. Que a tua paz se faça presente junto de cada um de nós hoje e sempre. Assim seja. Pela atenção, muito obrigado. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare. Amanhã nós não temos aqui a atividade no A Caminho da Luz, né, online, mas na sexta voltamos com o estudo de O Livro dos Espíritos, ok? Às 20 horas. Contamos com todos aí. Uma ótima noite, muita paz. Até a próxima, então. Obrigado.